Galera, vamos ter que pagar mais impostos, né? Isso porque que no final de 2023 foi convertida em lei a PL 4.173 de 2023, que fala sobre a tributação de vários investimentos destinados aqui a pessoas físicas, mas com maior impacto nos investimentos no exterior. Então, se você quer saber como vai ficar aqui a sua declaração de imposto de renda em 2024, não saia desse vídeo para entender tudo que você vai ter que fazer e não cometer nenhum erro na hora de declarar os seus investimentos. Mas antes, já gruda o dedo aqui embaixo no gostei. E se você já é raiz no canal, né? E para você que é novo por aqui ainda, não é um inscrito na nossa comunidade, eu te convido a se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades do mercado financeiro. E se eu conseguir te ajudar ao final desse vídeo, você também me deixa o seu gostei. O primeiro ponto que a gente tem que entender é que existe uma grande diferença aqui entre ter que declarar imposto de renda e ter que pagar imposto de renda. Tem investimentos aqui que a gente tem que recolher imposto de renda, tem investimentos que eles são recolhidos automaticamente na fonte, né? Que é os investimentos aqui em renda fixa, que muitos de vocês já estão acostumados. Tem investimentos que a gente tem que calcular quanto que a gente tem que pagar pro governo e recolher isso, né, por meio de um documento fiscal. E tem investimentos que são isentos de imposto de renda. Mas independente de qual você tem ali em carteira, né, você vai precisar declarar, informar ali no seu imposto de renda, na sua declaração anual de imposto de renda, que acontece geralmente aqui em março ou abril. Isso porque, independente de o que você vai ter que pagar ali de imposto, você vai de fato precisar declarar eles. E muitas vezes você só precisa declarar. Não significa que declarando aqui o seu imposto de renda, né, seus investimentos, automaticamente você vai ter que pagar imposto de renda por isso. O que a Receita Federal está de olho aqui é na sua evolução patrimonial. E se você já declarava o seu imposto de renda, você vai precisar informar ali todos os seus investimentos para não ter nenhum problema futuramente com a Receita. Agora, se você só tem investimentos aqui em renda fixa e não é nenhum valor extremamente exorbitante ou alto aqui e nunca declarou o imposto de renda, provavelmente você não vai precisar declarar isso, né? Ali em março ou abril, mas é importante você procurar um contador ali para verificar se você precisa ou não declarar, porque não é somente os investimentos que te obrigam aqui a declarar os impostos, os seus impostos. Mas vamos começar aqui pelas regras de tributação dos investimentos dentro do Brasil e posteriormente entramos aqui nos investimentos no exterior. E quando falamos de investimentos no Brasil, né, temos duas classes de ativos. E primeiro aqui vamos entrar nos investimentos de renda fixa, que são investimentos aqui como Tesouro Direto, CDB, RDB, CCB, as debêntures. Temos aqui também, né, os fundos de renda fixa, LCI, LCA, CRI, CRA e temos também as debêntures incentivadas. E esse investimento nós temos uma tributação bem clara e de fácil entendimento, porque o primeiro ponto aqui, né, é que você não precisa pagar nenhum tipo de imposto. Tudo é recolhido, é feito ali diretamente na fonte. E algum deles, né, nós não temos nem incidência aqui do imposto de renda. E começando aqui pelos primeiros, Tesouro Direto, CDB, RDB, CCB e as debêntures. Nesse investimento temos aqui a tabela regressiva do imposto de renda. Ela incide diretamente em cima ali dos seus rendimentos e é cobrado diretamente na fonte. Então você não precisa se preocupar em pagar ali imposto, né, nesse tipo de investimento, nessa categoria aqui. E como funciona a tabela regressiva aqui, né, do imposto de renda, para quem ainda não conhece? Se o seu título ele vencer, se você resgatar ele ali em até, né, 180 dias, você tem uma alíquota de 22,5%. De 181 a 360 dias, você tem uma alíquota de 20%. De 361 a 720 é cobrado de você 17,5% e acima de 720 dias você tem uma alíquota de 15%. E os investimentos eles são tributados na hora, quando você resgata ou quando o seu título ele vence. E ele é em cima, né, dos rendimentos do período e não em cima ali, de todo o montante que você tem investido, que seria o valor que você aplicou, mas os rendimentos. Então é somente em cima ali dos seus rendimentos, não do valor total aplicado. Já aqui nas LCIs, LCAs, CRI, CRAs e debêntures incentivadas, nós temos aqui a isenção do imposto de renda. Elas têm um tratamento tributário diferente dos outros investimentos. Você não vai precisar pagar aqui, né, nenhum tipo de imposto nesses investimentos e toda a sua rentabilidade nesses investimentos ela é líquida. Isso acontece porque todo o dinheiro que você investe nela são utilizados aqui, né, tanto no setor imobiliário como no setor do agronegócio. E por esses setores eles estimularem a economia, nós temos aqui o benefício da isenção do imposto de renda. Mas isso não te livra aqui de ter que declarar os seus investimentos. Se você já declarou o IR antes, né? E como eu disse, é importante que você consulte aqui um contador para verificar
ou se você vai ter que declarar ou não, né? É importante aqui, porque somente um contador ele vai analisar toda a sua vida financeira, não só os seus investimentos, e saber te falar se você vai ter que declarar ou não. E por fim, dentro da renda fixa, nós temos aqui os fundos de renda fixa. E nesse tipo de aplicação, nós temos aqui o imposto come cotas, que para quem não sabe, é uma forma de cobrança de imposto que é feita aqui dos investidores 2 vezes no ano, nos meses de março e novembro. Automaticamente é cobrado aqui de forma, né, que você não precisa se preocupar em pagar nada. É cobrado direto na fonte. Em resumo, essas aqui são as regras, né, para os investimentos de renda fixa. Já na renda variável, nós temos algumas regras de tributação e de isenção também. Por exemplo, se você investe aqui em ações dentro do mesmo mês, você teve aqui um ganho de capital de até R$20 mil. Caso você realize a venda, né, dessas ações dentro ali do mesmo mês, você não precisa pagar nenhum imposto. E quando falamos aqui de ganho de capital, é no lucro que você tem na venda desses ativos. Se você investiu, por exemplo, R$30 mil, depois de algum tempo, essas ações elas se valorizaram e agora valem aqui R$45 mil. Ou seja, você teve um ganho de capital de R$15 mil. Ao realizar a venda desses ativos, como é um ganho de capital aqui, né, e esse ganho não ultrapassou R$20 mil, você não vai precisar pagar imposto aqui nessa transação. Mas se você investe em ETFs e fundos imobiliários, você tem aqui uma alíquota fixa para ganho de capital, né? Para os ETFs, por exemplo, você que não sabe, né, o que é um ETF, eles são fundos que acompanham algum índice. Por exemplo, temos aqui o BOVA11 que acompanha, né, o Ibovespa. E esses fundos, eles distribuem, né, o patrimônio do fundo na mesma proporção ali das maiores empresas daquele índice em específico. E para os ETFs, né, você tem uma alíquota fixa aqui de 15%. Já nos fundos imobiliários, nós temos uma alíquota de 20%, que também é fixa, né? E são ótimos investimentos para quem quer criar uma renda passiva, já que eles te pagam dividendos todos os meses. Então, todos os meses você tem aqui um pingado caindo ali na sua conta, né, da corretora. E esses dividendos, até o momento aqui no Brasil, né, eles são isentos de imposto de renda. Mas caso você tenha aqui um ganho de capital na venda do fundo imobiliário, você teria que pagar aqui uma alíquota de 20%. E tanto aqui para os ETFs como para os fundos imobiliários, você precisa recolher o imposto por meio de uma DARF, que deve ser paga até o último dia útil do mês subsequente. Então, se você vender algum ETF ou um fundo imobiliário e tiver lucro nessa venda aqui, né, desse ativo seu, você vai precisar pagar essa DARF. Mas os ETFs, galera, eles têm a mesma regra de isenção que das ações, tá? Se o seu ganho de capital ele não for maior do que R$20 mil, você não vai precisar recolher o imposto por meio de uma DARF. E essa DARF ela não é feita aqui de forma automática, não. Você, nesse caso, precisa calcular ali o seu ganho de capital e recolher isso por via, né, um documento de arrecadação fiscal até o último dia do mês subsequente à venda desse ativo. E para quem precisa declarar DARF e não sabe aqui qual é o código, né, da DARF, é o 6015. E é importante lembrar vocês também que na renda variável temos aqui a opção de compensar prejuízos com lucros. Então imagine que em determinado mês você teve um prejuízo em uma ação, mas teve lucros aqui em outra. Você pode vender as duas aqui de uma forma, né, que o seu prejuízo seja ali, né, igual ao lucro. Dessa forma, você não precisa recolher o imposto por meio da DARF. E se você não quer, né, se desfazer da empresa que está ali no prejuízo, é só você esperar o mês virar e comprar ela novamente. Dessa forma, você acaba se livrando aqui de pagar, né, algum imposto aqui de alguma ação que você teve um ganho de capital. E você pode compensar lucros aqui com prejuízos, tanto aqui nas ações e fundos imobiliários e também nos ETFs. E galera, temos também aqui as distribuições de lucros realizadas por algumas empresas listadas em bolsas de valores, que são aqui os dividendos, que da mesma forma que nos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. E temos o JCP, que é juros sobre capital próprio. Esses você recebe o valor líquido, mas é descontado de forma automática antes de você receber 15% de imposto de renda. Então o JCP ele não é isento, mas na hora que você recebe ele é recolhido direto na fonte, né? Então quando você recebe, já recebe o valor líquido, já retido aqui o imposto de renda. Então você não precisa se preocupar em pagar imposto, porque ele já foi recolhido, mas você tem que declarar ele na sua declaração do imposto de renda. E por fim, temos aqui os fundos de multimercado, que é outra forma de você conseguir investir na renda variável.
E da mesma forma que os fundos de renda fixa, eles têm aqui a incidência do imposto de renda com cotas e é cobrado de você, né, diretamente ali na fonte e você não vai precisar recolher nada. E galera, eu sei, tem várias regrinhas, né, o nosso sistema tributário brasileiro aqui, ele tem várias regras que é importante que você entenda, mas eu prefiro pagar um contador para fazer todo esse trabalho para mim. Eu simplesmente confiro ali tudo o que ele fez, eu passo todos os dados, ele declara tudo para mim. E galera, não é caro, tá, um contador hoje. Dependendo ali do seu imposto de renda, provavelmente você vai pagar aqui entre 200 e 300 reais para ele fazer todas as suas declarações. E eu realmente não acho caro, porque o contador, galera, ele vai pegar ali todas as informações, ele vai emitir a DARF para você, você vai passar, né, seus dividendos, o JCP, toda a sua carteira para o seu contador, todas ali as suas notas de corretagem, e ele vai fazer um compilado de todas essas informações e vai lançar bonitinho no seu imposto de renda para você não ter nenhum problema com a Receita Federal. Então, se você já declara seu imposto de renda, converse com o seu contador para ele fazer esse serviço para você, porque realmente vale a pena. Indo agora aqui para a nova regra, né, do projeto de lei da PL 4.173 de 2023, que muda a cobrança do imposto de renda para os investimentos no exterior e passa a taxar também os fundos aqui dos super ricos, né, os fundos exclusivos, que para quem não sabe, que são fundos feitos para grandes investidores, pessoas que têm mais de 10, 30 milhões investidos. E antes, esses fundos, eles só tinham aqui, galera, a incidência de um imposto de renda quando o cotista ele resgatava ali os seus investimentos. E agora ele vai passar a ter o imposto come cotas. Da mesma forma que os fundos de renda fixa e os fundos de multimercado. Mas na realidade, essa mudança aqui não nos impacta, a não ser que você seja aqui um investidor multimilionário. O que realmente importa, né, é referente aos investimentos no exterior, que até o dia 31 de dezembro de 2023, nós tínhamos aqui isenção cujo valor acumulado mensal não passasse de 35 mil reais. Então, se você do dia ali primeiro do mês, né, até o dia 30, você não vendesse aqui mais de 35 mil reais em ativos localizados no exterior, você não precisava pagar nenhum imposto. Porém, se você vendesse de 35 mil a 5 milhões, você teria aqui uma alíquota de 15%. Se você tivesse um ganho de capital de 5 milhões a 10 milhões, era de 17,5%. Se você tivesse de 10 milhões a 30 milhões, a alíquota era de 20%. E acima de 30 milhões, seria aqui, né, de 22,5%. Ou seja, quanto maior o seu ganho de capital, maior aqui era o imposto de renda que você teria que pagar. O que, no geral, para a gente, seria aqui a alíquota de 15%. Isso, né, se as suas vendas ali ainda em um único mês ultrapassassem 35 mil reais. Galera, só de você ter lucros aqui de 35 mil reais no mês, você já teria aqui muito dinheiro. Então, na realidade, a maioria aqui dos brasileiros, eles tinham isenção na venda de investimentos no exterior. Mas agora, a partir do dia 1º de janeiro de 2024, qualquer venda com ganho de capital no exterior passa a ser taxada em 15%. Ou seja, acabou aqui com um benefício, né, que o pequeno investidor tinha ao investir no exterior, porque era uma ótima forma de você diversificar seu dinheiro fora do Brasil e ainda não pagava imposto de renda por isso. Quando a gente tinha, né, um ganho de capital, realizava aqui a venda de um ativo com ganho de capital. E agora, qualquer ganho de capital, por menor que seja, vai ser tributado em 15%. E essa aqui é uma forma do governo arrecadar mais. E ainda não está claro aqui, né, quando a gente vai ter que pagar esse imposto, porque na lei ela fala aqui no ajuste anual. Então fica essa questão em aberto, porque antes era a mesma regra que a DARF, né, aqui, de ações. Até o último dia, né, do mês subsequente você teria que pagar a DARF, mas agora não ficou claro até que dia você teria que emitir essa DARF para pagar ela. Então vamos esperar isso ficar mais claro aqui. E assim que eu tiver uma posição mais clara, eu volto aqui e falo para vocês nos comentários e atualizo aqui também na descrição. Os dividendos, galera, provenientes, né, dos investimentos no exterior, eles continuam sendo aqui isentos de imposto de renda, porque lá fora os dividendos eles já são taxados em 30%. Dessa forma, para não ter uma bitributação, toda a distribuição de lucro vinda de investimentos no exterior, eles já são líquidos para a gente, já que recolheu ali direto na fonte, né? E para investimentos no exterior, temos também uma novidade. Agora, né, com essa nova aprovação da PL, que a gente consegue compensar lucros com prejuízos. Então, que da mesma forma que a gente consegue fazer nos ETFs, nas ações e nos fundos imobiliários, a gente vai conseguir também fazer no exterior. Isso aqui é um ponto positivo, tá? Então, se você teve prejuízo nos investimentos no exterior, anote, guarde esse valor. Se você vender ele com prejuízo, porque ele pode ser compensado futuramente
quando você tiver um ganho de capital proveniente ali, né, de alguma venda de algum ativo que você tem. E galera, essa aqui foi a grande mudança, né, grande novidade aqui na tributação dos investimentos no exterior. Qualquer novidade, né, que eu tiver, que eu volto, trago para vocês, informo nos comentários e na descrição. E aqui nos investimentos no Brasil, a gente não teve grandes mudanças assim, somente nos fundos exclusivos. Mas o pequeno investidor, né, ou investidor que pessoa física, as regras elas continuaram basicamente as mesmas. E como sempre, galera, muito obrigado por acompanharem aqui mais um vídeo do canal. Se você gostou do conteúdo e ainda não se inscreveu, já se inscreve aqui embaixo e não saia desse vídeo sem grudar o dedo aqui embaixo no gostei. Galera, muito obrigado por sempre apoiarem o canal e continuarem assistindo aqui os vídeos. A gente se vê no próximo vídeo, galera.